Olá, minha gente, começando o nosso Band Empresarial de toda terça-feira, 13h30 aqui na Band. Lembrando que também estamos no YouTube, então vá lá, toca no sininho, segue a gente que todo o conteúdo que a gente grava aqui vai estar lá disponível para você acessar os diversos programas. E hoje, vindo falar de um programa assim, todo especial. Por quê? Porque primeiro eu estou com dois queridos amigos, parceiros, e que vamos tratar de um assunto extremamente pujante para qualquer área, chamado comunicação, marketing, como a gente gosta de intitular, e que com certeza qualquer um de nós precisa ou precisará dessa ferramenta maravilhosa para qualquer negócio, seja ele em que mercado for. Então, tendo o prazer aqui de receber no nosso Band Empresarial, Lelis Caldeira, da Friday, vindo aqui de viagem, num corre-corre, para poder nos atender. Seja bem-vindo aqui ao nosso Band Empresarial, Lelis. Azevedo, muito obrigado você que está em casa e gratidão pelo convite para a gente falar um pouquinho desse assunto tão apaixonante que é comunicação, marketing, propaganda. Verdade. E debaixo do lado, Paulo Coelho, mago publicidade, diretor do Sinapro, 40 anos de mercado, hein, doutor Coelho? Verdade. Seja bem-vindo. A gente tem uma crença sempre que esse mercado ele permanece em evolução. Então, inclusive a presença de Lelis aqui na Bahia traz para a gente um pouco da percepção de para onde está caminhando esse mercado, e é sempre uma oportunidade da gente estar trocando ideia. Pois é, gente, então vamos lá. E aí a gente estava conversando em off aqui sobre os caminhos que a comunicação tem tido. E aí uma provocação muito grande que teve foi, sem dúvida nenhuma, o mundo antes pandemia, pós-pandemia. Começando por Lelis, você viu qual a grande transformação, Lelis, ao seu ver, que veio trazida aí por esse nosso desconforto ocorrido na época da pandemia? Pois é, né? A pandemia foi um marco para todos nós, principalmente porque ela mudou totalmente os hábitos de consumo das pessoas. Por exemplo, dá hoje para a gente imaginar viver sem o iFood? Era algo que pedir uma comida em casa, uma pizza em casa, era algo que a gente fazia de maneira eventual e hoje virou um hábito, né? Você percebe na própria construção civil, por exemplo, o home office ou o trabalho híbrido é outra coisa que veio para ficar, né? Todo mundo tem um escritório em casa, prefere trabalhar de casa e não necessariamente ocupar o espaço que ficava no escritório, num grande prédio. Então, essas mudanças todas fizeram com que a percepção com relação a como encantar esse cliente, o fitness digital, né? Toda essa mudança fez com que novos hábitos fossem criados e a gente precisa de novas ferramentas para falar com esse público. Perfeito. Coelho, o que é que você vê como sendo assim um grande marco de transformação desse item específico? Olha, a gente tem, nós particularmente, nós moramos num estado que tem uma presença muito grande aqui dos aspectos de praia, de lazer, né? Então, acho que o mais transformador que a gente teve aqui foi as pessoas enxergarem a possibilidade, não mais de ter uma casa de praia, mas morar numa casa de praia. Então, essa possibilidade do trabalho à distância, ele de fato valorizou, e a gente teve aqui como efeito imediato a supervalorização dos imóveis do litoral norte. Então, assim, é um mercado que deu uma explodida em certos aspectos. E muito dessa coisa de características que foram sendo alteradas, ajustadas, não que não existisse, mas que foram altamente potencializadas. Sei lá, eu acredito que antes ter um escritório dentro de casa era uma coisa meio luxuosa, assim. Hoje é uma necessidade, não é mais uma opção, né? Mas aí eu me pergunto, voltado especificamente para a de vocês, eu me provocando aqui, eu fiquei muito pensando no seguinte, olha, como é que eu, público consumidor da propaganda, né? Eu acessava, ligava a TV e tal. Hoje em dia você, na época, vindo muito através dessa questão da pandemia, todos os mercados acessando, não só Instagram, as redes sociais, os streamings, entrando muito forte nesse mercado, e eu me senti como consumidor invadido por esse tipo de propaganda. Isso funciona diferentemente do antigamente. Você ficava ali, você era obrigado, como a gente está aqui numa TV aberta, a assistir aquilo. Hoje em dia, você muda o controle, pá e tal, e mais ainda se refere ao pagamento disso. Como é que vocês estão vendo isso? Eu acho que a grande mudança, a gente viveu uma era das lives, né?
na pandemia. Foi, né? verdade. Uma coisa verdade. assim, impressionante, todo mundo buscou isso, eu achei bacana. Achei bacana porque difundiu ainda mais, você trocou mais ideias e criou-se uma outra comunidade, fortaleceu também a razão da rede social, que na verdade ela tem esse papel, né? Só fazer a dancinha do TikTok, né? Que é bacana, divertida, mas acho que o principal papel dela é comunicar também. Eu acho que uma grande discussão, Azevedo, é como remunerar isso, né? Porque Perfeito. Hoje ele não está claro. Até tem uma discussão no Congresso sobre isso, né? Porque muitos trechos do jornalismo, por exemplo, são utilizados na internet e a fonte às vezes não é citada e o cara está sendo remunerado para isso. Então tem uma discussão em pauta para saber como fechar essa remuneração, porque ela é necessária. Eu vejo isso até sob alguns aspectos, assim, quando a gente fala, por exemplo, de mercado digital, há quem critique isso que você falou, assim, essa certa invasão. Mas eu percebo talvez de uma outra forma que a gente deve pensar. A gente como consumidor, eu vejo com bons olhos quando você tem uma mensagem segmentada, essa possibilidade de segmentar a mensagem, que, por exemplo, não tem por que aparecer no meu computador, na minha tela, uma propaganda sobre absorvente íntimo. Não tem porquê. Então, essa adequação da mensagem, essa parte de seleção de público, eu vejo com muito bons olhos. Agora, claro que há tudo que achar aquela medida do quanto isso pode ser bem ou mal feito para que não se torne um exagero, né? E aí eu venho pegando um gancho que Lelis trouxe e conversando aqui com Lelis, amigo da Friday Comunicação, agência nacional, e Paulo Coelho aqui, nosso amigo da Bahia, da Mago Comunicação. Pegando o seu gancho, falou da live. E aí é que eu fico pensando em cima das empresas, das marcas. Antigamente você fazia um evento gigantesco, por exemplo, um show, e que está retornando, né, com força total, e veio aquela questão das lives, onde você segmentava, botava uma publicidade lá, fazia um evento de 50 mil, quando na verdade o evento antes era 500 mil. Então, como as agências se comportaram em relação a isso, como elas se rentabilizam, porque a criatividade e tudo mais. Então, isso, de alguma forma, eu percebi que gerou um impacto nas agências, diminuir estrutura, fazer esse tipo de coisa. Como vocês lidaram com isso? E isso já retomou? Já estamos de novo contratando? Já estamos com força total? Coisa. Olha, o que eu percebo, assim, não é que a gente deixou de fazer isso, mas eu acho que as estruturas simplesmente se partiram. Então, por exemplo, hoje a gente faz isso terceirizando. Então, a gente vai buscar parceiros na área, por exemplo, de eventos para poder realizar esse tipo de trabalho. Não é deixar de fazer, mas é uma adequação, porque de fato a gente acaba, digamos assim, tendo um compromisso sob custo fixo menor. E eu acho que isso hoje todo mundo, de certa forma, busca. Então, continuamos executando, utilizando os mesmos instrumentos, a coisa do entretenimento, eu acredito muito nisso. Acho que diversão é solução, sim. Acho que todo mundo, de alguma forma, a comunicação tem que vir nesse formato. E essa coisa do entretenimento através de shows e tudo funciona muito, muito, muito bem para a nossa área. Eu acho que para nós, lá, Azevedo, o que a gente sentiu foi o seguinte: uma mudança no pós-pandemia para os eventos e para as experiências. Quer dizer, eu percebo que o cliente, as marcas, elas buscam cada vez mais cross, cada vez mais eventos com marcas correlacionadas para trazer uma experiência para o cliente que seja relevante e não apenas comunicar no sentido literal da palavra. Olha, eu tenho um produto. Não. As pessoas precisam vivenciar o produto. Muitas vezes, por exemplo, a gente tem lá um apartamento decorado falando da minha área. Então, a gente vai lá e convida os clientes para um jantar, com vinho, com sommelier, explicando sobre o vinho, com conteúdo sobre aquilo, e para as pessoas viverem o apartamento decorado e a partir daí partir para a venda. Então, assim, embora a estrutura, elas diminuíram ou se alteraram pós-pandemia, isso também foi importante porque impulsionou outras ferramentas para a gente conseguir continuar falando com o consumidor e atingindo ele da maneira correta. Mas novas ferramentas, vamos falar aqui um pouquinho já do mercado imobiliário, e aproveitando para dizer, a Friday é uma empresa
uma agência especializada no mercado imobiliário, mais de 130 lançamentos espalhados por esse Brasil, aí, nos 13 anos dela de existência. Mas aí eu venho com o seguinte, existia já isso, de alguma forma, os eventos, as coisas dentro dos estantes, e aí mudou um pouquinho, que virou muito digital. Né? E todas as agências começaram, de alguma forma, a ter que pegar e incluir no seu maquinário de estrutura o lado digital. E aí eu estou vendo agora um descolamento. A agência está aí, já tem as empresas do digital. E aí nós, enquanto consumidores desse processo, como é que está, digamos assim, o que é que a gente tem que olhar claramente? Olha, esse é um tema bem palpitante, porque assim, há uma tendência natural a quem chega num processo desses, por exemplo, quando a gente montou a agência há 30 anos atrás, nosso grande gap naquele momento era trazer o computador, né? Foi exatamente o início do computador, e naquele momento houve um pouco aquela ruptura de se a agência já era computadorizada ou não era. A meu interesse, obviamente, naquele momento eu levantava o dedo e dizia assim, eu sou on, né? Então eu sou digital. Nesse momento existe exatamente o fator da entrada das agências tipicamente digital, querendo dizer assim, você é off, né? Você como está desconectado disso. E eu sempre prefiro colocar da seguinte forma, o que a gente entende é de comunicação. Qual é o canal onde isso vai escoar? É um outro papo, tá? Então, a partir do momento que eu continuo sendo relevante falando de comunicação, entendendo de público, que é na realidade o que interessa ao cliente, eu continuo sendo relevante e tendo conhecimento para emprestar. Para mim, claramente, a mídia digital é só mais uma mídia. Isso e que aí. Toda comunicação precisa de um mix de meios para a gente conseguir falar, né? Então, preciso da televisão, eu preciso sim do outdoor, preciso das mídias out of home, eu preciso sim do bus door, vai funcionar. Em várias cidades funciona o bom e velho carro de som, né? E que é muito melhor do que o digital. O que acontece, na minha concepção, é que a gente tem uma outra geração assumindo posições de marketing, ansiosas por inovação, só que traz uma inovação muitas vezes vazia. Ou seja, a inovação pela inovação. A gente adora inovação, adora inovação. Mas, por exemplo, no mercado imobiliário, ele continua sendo artesanal. Eu dependo do aperto de mão do corretor para o negócio acontecer. Então, as relações elas precisam continuar humanas. Não adianta a gente achar que eu vou fazer ali uma campanha digital com 10, 20, 30, 40 mil reais de investimento e que eu vou resolver um problema de 30, 40, 50, 70 milhões de reais. Não vai acontecer, porque as pessoas não são só digitais, nem são só off. As pessoas são complexas e a gente precisa entender todas essas relações para conseguir ter uma mensagem poderosa e fazer o negócio acontecer. E aí eu vou deixar uma pergunta aqui antes da gente ir para o nosso break. Vocês falando disso, precisa ter o cross, precisa ter o off linkado com o on, e a gente está aí vivendo um mundo da inteligência artificial. Já se fala em fazer, trazendo aqui para o mundo, que a Mago também tem muita experiência no propósito do mercado imobiliário, mas já se falando de fazer campanhas publicitárias de um empreendimento em que não envolvam, digamos assim, basicamente, ou o próprio incorporador pode entrar lá no chat GPT, pegar e fazer uma publicidade. Então, esse é um ponto que eu estou vendo que está crescendo, muita gente se apaixonando pelo que é novo e tal, e eu acho extremamente perigoso, mas quem é o especialista que vai responder é você. A gente vai para um rápido break, deixa aqui essa pergunta no ar para a gente voltar já já, vamos faturar e a gente volta já já com o nosso Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Band Empresarial de volta nesta terça-feira, tendo o grande prazer de estar com duas pessoas expoentes da comunicação aqui na nossa terra, na nossa Bahia, local de tantas pessoas ilustres nessa área, né? O Sérgio, o nosso querido Nizam, enfim, Duda Mendonça, tantas pessoas bacanas e que vieram daqui. E a gente tem hoje a oportunidade de estar com uma pessoa de fora, nosso querido amigo Lelis, da Friday Comunicação, agência nacional focada no mercado imobiliário, Paulo Coelho, da Mago e diretor do Sinapro, aqui batendo um papo. E a gente estava conversando aqui sobre a questão da digital, etc., e eu trouxe à tona a questão da inteligência artificial.
onde há uma provocação muito grande da necessidade dos grandes profissionais, dos profissionais interagirem num processo em que o outro cliente já começa a querer fazer as suas campanhas sozinhos. Como é que está isso? Começando aí por Paulo Coelho. Olha, a gente entende que é mais uma ferramenta. É claro que assim como qualquer aplicativo que você baixa no seu celular, você espera dele que ele te traga algo de bom, tá? Hoje eu acho que é tudo extremamente prematuro. Eu vejo algumas pessoas falando da possibilidade de não vir a utilizar uma agência de publicidade e eu não entendo como é que isso poderá ser feito, uma vez que o fator humano ainda é o que coordena, é o que comanda a máquina. Então, de fato, eu sou tão curioso quanto essas pessoas, no caso, que estão trazendo isso, porque há uma provocação, há uma palpitação. E nós também queremos, se for uma boa ferramenta, eu tenho certeza que o Lelis vai usar, como a Mago também vai usar, que todo mundo vai acabar usando, né? Eu acho isso também, acho que é um momento muito prematuro, está todo mundo entusiasmado com a ideia de como isso vai acontecer, mas eu continuo acreditando na principal ferramenta da propaganda, que é a boa e velha ideia. Né? Eu acho que um produto sem conceito é um produto sem ideia, e isso é inteligência artificial. Não conseguiu fazer ainda, acho que vai demorar um pouquinho para ela conseguir fazer, porque ela não vai conseguir entender de emoção, do que é saudade, não vai conseguir tocar as pessoas, ela vai conseguir fazer algo que como se fosse uma fábrica, né? Como se fosse um modelo que fosse replicável, mesmo porque ela é baseada nas ideias que alguém teve, né? Então, eu não me assusto, eu sou entusiasta da tecnologia, eu acho que ela vem para ajudar, vem para crescer, vem para fazer as coisas melhorarem, mas eu acho que a boa e velha ideia, as relações humanas vão continuar valendo. E aí eu venho com essa provocação e continuo até com você, Les, por conta disso. Eu acho que a agência, quando a gente vai buscar, a gente vai muito em cima do criativo, né? Mas, com o passar do tempo, queira ou não queira, se buscou-se muito resultado, economia e tal, ficou muito moldadozinho. Acho que um pouco em cima, culpa das próprias pessoas que estavam lidando com isso e vendendo esse tipo de coisa. Mas eu acho que o grande negócio é a criação. Eu me lembro de parar lá para poder fazer avaliação de valor, para eu poder contratar uma determinada agência, e estava lá, criação, tanto, honorário, tanto. Depois isso começou a deixar, o cara começou a incluir dentro de um pacote, e por si só, acho dando um tiro no próprio pé. Eu acho a criação algo importantíssimo. Aliás, a gente está vivendo, né, na semana passada aconteceu o Festival de Cannes, o Brasil foi super premiado, né, com a série de leões, né, com a série de indicações, que justamente vem do quê? Das ideias. Eu vi um filme lindíssimo da UMAP BBDO, a grande ideia deles foi o seguinte, colocar o planeta Terra como se fosse uma ação, chama Terra 4, o A é um 4. E aí ele recomenda você investir, embora você aconteçam vários riscos e tal, é o melhor investimento que você pode fazer em bilhões de anos. Né, investir no planeta Terra. Então, assim, isso a inteligência artificial não vai trazer. E eu acho que mesmo no mercado imobiliário, em todos os outros mercados, Azevedo, as pessoas vão buscar cada vez mais o que é a diferenciação. Ninguém quer comprar um apartamento, as pessoas querem fazer parte de algo. Eu só acho que a criação, ela mudou no sentido de conceituar os produtos, trazer conceito para as coisas, não necessariamente uma peça maravilhosa ou super divertida, mas todos os empreendimentos que eu sinto que têm sucesso, todos eles têm conceito, porque as pessoas querem fazer parte de algo, e aí precisa de alguém para criar esses conceitos, né? E aí acho que esse sentido cresce. É esse ponto que você está tocando, assim, quando a gente fala da inteligência artificial, ela é capaz de executar algumas coisas, provavelmente algumas coisas de maneira pontual. Mas eu não vejo onde distanciar aí o ser humano, e aí eu me coloco, por exemplo, no papel como o Lelis certamente faz, em que você, na realidade, quando você se envolve numa campanha publicitária, você presta uma consultoria para aquele produto. Você tem uma troca de ideias ali. Você não vai trocar ideia com máquina. Então, assim, no final das contas, é uma ferramenta, é interessante, mas não substitui, pelo amor de Deus. Eu acho que eu queria trazer, acho que talvez isso traga, esse neologismo possa ajudar a gente aqui. É o que aconteceu com a máquina fotográfica digital e a máquina de filme. Eu continuo contratando fotógrafo, porque embora a máquina digital seja bacana, o olhar é do fotógrafo. Perfeito. Né? O diretor
é quem tem olhar. O mais importante do que o equipamento é quem está por trás dele, né? Então, assim, eu tenho vários fotógrafos que pegam aquela maquininha Nikon, aquela Rolleiflex, vai lá e o clique fica maravilhoso, né? Então, acho que isso vai continuar existindo. O que vai acabar acontecendo é, você vai ser valorizado pela sua entrega, porque ao passo que todo mundo vai por esse caminho, se você faz um, outro faz AG, você começa a se destacar. Eu acho que o conteúdo, essa geração, ela vai continuar existindo e não vejo problema nenhum. E aí, então, a gente transforma algo que poderia ser um desafio, ao contrário, uma oportunidade, mais uma ferramenta que possa ser utilizada. E aí vamos na palavra desafio. O que é que vocês entendem? Porque durante muito tempo eu vi que se passou muito pelo desafio. Não deixa de ser alguma coisa em que você tem que ser extremamente assertivo em quem você vai comunicar, qual canal que você vai comunicar, como fazer bom uso do recurso do seu cliente. E aí, talvez em cima disso, Lelis, não sei, eu queria que você explicasse, você tomou a decisão, a Friday é uma agência de comunicação voltada para o mercado imobiliário, ou seja, nichou completamente. Sim. Como tomou essa decisão e por quê? Eu acho que essa foi a decisão mais importante que a gente tomou, que eu tomei empresarialmente, foi nichar a agência. E eu tomei duas decisões, na verdade. Primeiro, deixar de ser uma agência regional e ser nacional, e outra, focar no mercado imobiliário. Porque eu consigo fazer uma entrega para o cliente do mercado imobiliário realmente diferenciada, né? Eu tenho aí acesso a 4, 5 pesquisas por mês de comportamento de consumidor no Brasil inteiro. Hoje a gente está acumulando aí 120 lançamentos, mais ou menos uns 12 bilhões de VGV, e nós estamos em 11 estados mais Distrito Federal, em 85 cidades. Então você vai mapeando esse comportamento do consumidor e vai trazendo, de fato, uma diferenciação para o cliente. E outra coisa que eu fiz também, Azevedo, que foi uma inovação, foi mudar a minha forma de remuneração. Eu cheguei para o cliente e comecei também a participar do sucesso dele. Então, ao invés de cobrar taxa de mídia, taxa de produção, que as agências elas geralmente o fazem, eu cobro participação em vendas. Então, o meu compromisso com o negócio, ele vai além. Ou seja, a gente senta junto para fazer a coisa acontecer de verdade. E aí na velocidade, no timing determinado pelo cliente. Então isso é super importante. Essas mudanças todas fizeram com que a agência, que é uma agência do interior de São Paulo, que tinha uma projeção pequena ali, regional, as pessoas nos conheciam, fez com que ela alavancasse num nível muito bacana, e hoje a gente está crescendo e projetos entrando, e mesmo com a sazonalidade do mercado imobiliário, a gente consegue ir bem, porque quando um está lançando aqui, está lançando em outro estado, quando um estado não está indo bem, performando bem, o outro está, e assim a gente está caminhando. Paulo Coelho, o que é que você acha? Esse é um desafio, nichar pode ser um caminho, ou o que é que você vê, inclusive, no ponto de vista, você que faz parte da diretoria da Sinapro, né, que é o Sindicato das Agências de Propaganda, o que é que tem sido mais discutido? Olha, esse aspecto de nichar, de fato, você passa a ter, digamos assim, até uma equipe muito mais especializada. Agora, isso só é viável, obviamente o Lelis percebeu isso logo, se você expandir, abrir para o mercado Brasil, né? Você não consegue nichar ficando numa praça, digamos assim. Essa é uma decisão extremamente inteligente e arrojada. O outro aspecto sobre a remuneração que você falou, Lelis, assim, é algo extremamente relevante, e eu digo assim, o mercado imobiliário ele é completamente diferente dos outros, porque ele é finito, né? Você pega um empreendimento ali, ele tem um VGV determinado, ele tem um número de unidades, você não vai vender mais nem menos, porque senão o sucesso não está feito. Então, o nosso trabalho ele é muito mais tangível, e aí sim eu acho que é uma coisa que a gente pratica, sei lá, há algum tempo, que é a remuneração por resultado. Porque está ali atrelado uma cumplicidade que tira de você um pouco daquela timidez, muitas vezes, de propor algo mais arrojado. Você está no mesmo nível, digamos assim, você é quase que um sócio do empreendimento, né? Então, isso é uma coisa que traz uma relação de confiança e de cumplicidade com o empreendedor muito legal. Eu acredito bastante nisso, ainda que haja algumas reservas por parte de, falo até por parte de entidade e tudo, de como isso funciona, para que isso não vire, na realidade, um processo parasitário, tá? Para que a gente não passe, digamos assim, é claro, você quer ser sócio, mas você tem que participar de fato do processo, né? Não é ser sócio só no risco, na parte ruim. Então isso é importante.
Isso hoje, de alguma forma, já se expandiu para outros mercados, vocês que estão lidando com isso, ou a gente está falando com um olhar muito voltado e de laser para o mercado imobiliário? Azevedo, sinceramente eu não tenho conhecimento se em outros mercados também são praticados esse tipo. Acho que talvez no mercado automobilístico eu vi alguma coisa do tipo, concessionária de veículo, né, que o cara também permite, porque também é uma decisão estratégica e muito forte do proprietário, né? Porque ele coloca a gente para sentar na mesa e tomar decisão junto. A grande verdade é que essa decisão ela foi calcada nesse poder. O que me incomodava extremamente é você apresentar um plano de mídia, apresentar algo para o cara, que o cara precisa fazer, ele ficar desconfiado que eu estou, na verdade, dinheiro, querendo pegar a taxa de 20%, isso. 15% de mídia. Ele falou, não, primeiro que não é a taxa, ninguém gosta de pagar a taxa, não é isso, né? Precisa fazer. Então hoje, quando eu sento à mesa e apresento um plano, eu falo com ênfase, porque eu não tenho nenhum tipo de relação com isso, né? Isso ajudou bastante no mercado imobiliário, principalmente, especificamente, funcionou, caiu como uma luva. E aí, já pensando aqui nas considerações finais de vocês, mas aproveitando, deixando, a gente está falando aqui com empresários, tem empresários novos, tem empresários consolidados, e aí eu chego o seguinte, nas suas considerações finais, que dica você daria para quem está hoje iniciando um trabalho, querendo que a sua agência funcione, o que é que 2 pontos que você diria rapidamente que eles têm que pensar? Olha, eu entendo que agência de publicidade de cliente é casamento. É assim, não existe uma agência, existe várias agências do jeito que existe também mercado. Então, tem que haver uma sinergia nisso. Eu acho que o grande desafio é encontrar exatamente aquele cliente que fale com você dentro da sua linguagem, que te permita ter essa importância. E a segunda coisa que eu acho importante quando a gente busca resultado é entender que esse resultado não pode ser contrário à qualidade da entrega que está sendo feita. Porque no final das contas, assim, a agência só vai conseguir entregar aquilo se tiver bons profissionais. Se ela não tiver resultado para remunerar bons profissionais, ela não vai conseguir entregar e o cliente não vai ficar satisfeito. Então, há aí uma sinergia que tem que ser achada. Obrigado, Paulo Coelho. Eu continuo acreditando que a propaganda é a alma do negócio. Eu acho que se você tem um negócio, tem uma relação com a agência, e recomendo, se você tem um bom relacionamento com uma agência, fique com ela. Se ela dá resultado, fique com essa agência, porque não faça leilão, não procura outra para diminuir um valor pequenininho, não. O cara entende do seu negócio, o cara é bom, acho que você tem que fazer isso. E uma dica que eu sempre dou é expandir, pensar que o Brasil, a gente tem dimensões continentais e que você pode trabalhar hoje utilizando a internet, utilizando todos esses recursos aí, a gente consegue fazer reuniões remotas e consegue tocar um negócio de uma maneira totalmente diferente. Minha grande recomendação é essa. Lelis, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Empresarial. Que papo gostoso. Só passou. Acabou porque realmente é um papo gostoso. Eu sou um apaixonado. Acho que todo mundo, vocês estão de parabéns, porque todo mundo que não é publicitário tem vontade de ser técnico da seleção brasileira. Então, parabéns a vocês e com certeza a gente vai poder estar aqui de volta. Paulo Coelho também, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Empresarial. Ok, gente. Obrigado a vocês. Eu espero estar aqui sempre que necessário, contribuindo, dando, digamos assim, não só a palavra como publicitário, mas também dentro da própria entidade do SINAPRO, que é a entidade que rege o mercado, e o que a gente puder fazer para ajudar o mercado como um todo, acho que é bom para todo mundo. Gratidão, Azevedo, gratidão ao pessoal de casa, espero que tenha valido a pena e tenha sido tão divertido para vocês quanto foi para a gente, tão prazeroso. É isso aí, gente. O Band Empresarial é bom e por isso acaba logo. Mas terça-feira que vem, como já disse, estamos aqui de volta, 13h30 na tela da Band e no YouTube. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.